Então, bom dia. Deixa eu também dar, em nome da organização do evento, dar boas-vindas para vocês para o segundo dia do Erami. Muito bom ver todos vocês agora já de manhã cedo aqui no Instituto de Informática. Então, vou começar com um prólogo antes de entrar na apresentação em si. Quem é que já viu esse filme aqui de 2004? Tá, muitas pessoas já viram. Tá, agora vocês, por favor, façam o favor de esquecer esse filme e vamos falar então do livro do Isaac Asimov de 1950, tá? O Eu, Robô, que na verdade, alguém já leu esse livro? Ah, boa, gostei. Então, o livro Eu, Robô, ele é uma coletânea de contos que o Asimov escreveu. Ele é famoso, foi nesse livro que o Asimov propôs as 3 leis da robótica, aquelas que vocês devem ter já ouvido falar, etc. Mas por que eu estou falando isso? Isso aqui é uma coletânea de contos, então são histórias separadas, mas tem uma personagem específico nesse livro que aparece em vários contos reiteradamente, que é a doutora Susan Calvin, tá? Que o papel dela na história é que ela é a principal robopsicóloga dessa empresa, que é a principal empresa de desenvolvimento de robôs no universo que o Asimov estava escrevendo, né? A US Robots and Mechanical Man. Por que eu trago isso? Então aqui, o robopsicóloga, né, que o Asimov deu esse termo, criou esse emprego para ela na história. O que é uma robopsicóloga? É porque no futuro os robôs ficam tristes, precisam fazer terapia. Não é bem por esse lado. É que tem uma sequência de histórias aqui que sempre envolvem basicamente um robô, e daí por robô vocês podem ampliar para um sentido mais amplo de uma inteligência artificial também, porque é basicamente uma inteligência artificial num corpo móvel, em que algo dá errado com esses robôs. Invariavelmente eles sempre dão algum problema e ninguém sabe o motivo, e é o papel dos robopsicólogos desse universo, então, trabalhar com os robôs, entrevistar de certa forma os robôs, investigar os robôs para descobrir qual foi o motivo desse mau funcionamento. E não é um mau funcionamento de tipo, faltou óleo no motor do robô, não. É mau funcionamento de que o robô não está se comportando como a gente esperaria que ele estivesse se comportando. Por que eu trago isso? Porque até onde eu sei, trabalhar com interpretabilidade de IA é o mais próximo que a gente tem no mundo real de ser realmente um robopsicólogo. É o trabalho de entender como é que a gente processa e entende o motivo pelo qual uma IA tomou uma decisão. Então vamos agora para a introdução. O Ederson já fez um bom trabalho de nos apresentar, então eu vou pular aqui, mas esse sou eu, essa é a Débora, ela vai aparecer de novo mais tarde. E, full disclosure, tá? Esse material aqui que eu vou apresentar para vocês, ele foi altamente inspirado e baseado nesse livro aqui, que é o principal livro na minha opinião, o principal livro sobre o tópico, que é o Interpretable Machine Learning, a Guide for Making Black Box Models Explainable, do Christoph Moller. A primeira edição foi publicada em 2018, eu acho, já está na 3ª edição. Vocês conseguem acessar esse livro na internet totalmente gratuito. Tá? Além disso, o material do curso que vocês vão estar vendo agora, tanto a parte teórica quanto a prática, vocês podem acessar através desse link aqui ou através do QR Code. Depois a gente pode botar isso aqui de volta, mas vocês ficam de presente para vocês esse material, quem quiser consultar depois. Tá? Então, bom, quem aqui já trabalha com aprendizado de máquina? Okay. Então eu botei alguns slides aqui só para a gente garantir que está todo mundo na mesma página, né? Mas o que é o aprendizado de máquina? Então, primeiro uma definição aqui de um dos pioneiros, 1959, o Arthur Samuel. Ele fala que é a área de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados. Tá. Agora, a definição mais recente, de 2017, do Aurélien Guéron, diz que a aprendizagem de máquina é a ciência e a arte de programar computadores de modo que eles possam aprender a partir de dados. Então, em comum que a gente vê nessas definições, e vocês podem procurar várias outras, mas o importante aqui nessa apresentação, é que no aprendizado de máquina, a gente tem, digamos, um novo paradigma no qual a gente não programa o computador para fazer explicitamente o que a gente está mandando ele fazer, e sim a gente mostra para ele, de diferentes maneiras, o que a gente quer que ele faça, de certa maneira, e ele vai aprender automaticamente a fazer isso. Então a gente, entre aspas, delega um pouco do nosso controle da máquina para a própria máquina. O que a gente ganha com isso? Mais representatividade. Então aqui uma outra maneira de pensar em aprendizado de máquina é dizer que o aprendizado ele é igual a soma de 3 partes. Uma representação, que é quais são as formas que o modelo assume. Uma avaliação, que é como é que a gente mede se o aprendizado está funcionando, como bom está o aprendizado. E uma otimização, que é, digamos, um método que nos permite chegar nessa boa avaliação usando essa representação. Então, um exemplo aqui, talvez o modelo mais simples que a gente poderia pensar do que é considerado aprendizado de máquina, diz assim, uma regressão linear,
eu represento com pesos lineares, eu avalio com erro quadrático e eu otimizo usando, por exemplo, a descida do gradiente. Além disso, a gente tem diferentes modelos ou formas de fazer representação. Então, eu posso representar os meus dados como pontos de dados, que seriam protótipos, pensem em algo como, por exemplo, KNN, né? K-Nearest Neighbors. Tensores de pesos, que é o que a gente vai ver, por exemplo, numa regressão ou numa rede neural. Então, eu tenho os pesos ali codificando features internas e eu vou multiplicar elas sucessivas vezes. Eu tenho regras de decisão, basicamente uma estrutura if then else, e daí a gente vai ter modelos baseados em árvores, principalmente. Ou distribuições, que basicamente eu guardo a informação em forma de distribuições probabilísticas. Talvez o mais básico de todos seja, por exemplo, o método naive Bayes, certo? Agora, o que é interpretabilidade? Falei para vocês um pouco sobre aprendizagem de máquina, o que é interpretabilidade. Não, sério? Alguém arrisca dizer o que é interpretabilidade? Vocês podem me interromper. Isso aqui não é uma palestra, é uma aula, então vocês podem me interromper a qualquer momento. Acabou de dizer aí que os modelos da aprendizagem de máquina em algum momento fazem a avaliação e o resultado final do que a gente voltou para ter o resultado. Né? E em algum momento esses resultados desculpa a redundância, tudo que a gente aplica sobre a aprendizagem de máquina tem um certo resultado e esses resultados são os que os modelos nos dão. Né? E será que nós como seres humanos estamos de acordo com o resultado que os modelos deram para nós? Aí já rola uma perspectiva no sentido de interpretar esses modelos. E aí entra a interpretabilidade ou explicabilidade desses resultados que os modelos deram. Deixa eu aproveitar esse gancho que tu está falando, eu vou puxar um pouco a resposta para essa linha assim, porque o que tu está falando está, digamos assim, vou te dar um meio certo. Porque tu ainda está muito focado na parte da avaliação. E a interpretabilidade, ela se difere da avaliação dos modelos. Estou falando isso agora como parte da palestra, mas em resposta. A interpretabilidade não é a avaliação dos modelos, mas a avaliação dos modelos faz parte, certo? O que acaba sendo a interpretabilidade, então? É uma vez que eu avaliei meu modelo e eu tenho ele treinado e vejo ele tomando decisões, é como é que eu sei o porquê que ele tomou aquela decisão, independente se está certo ou errado. Eu posso interpretar um modelo que tem, digamos assim, tem um classificador. Eu posso interpretar um modelo que tem 99% de acurácia, eu posso interpretar um modelo que tem 1% de acurácia, certo? O importante é que o modelo está me dando uma decisão e eu quero saber como é que eu cheguei naquela decisão, ou melhor, como é que ele chegou naquela decisão. Perfeito? Então, o que é o mais interessante é que, na verdade, não existe uma definição matemática formal de interpretabilidade. É uma coisa muito mais conceitual, digamos. Tá? Então, algumas definições que já foram dadas é que, por exemplo, interpretabilidade é o grau em que um ser humano consegue compreender a causa de uma decisão. Ou é o grau em que um ser humano consegue prever de forma consistente o resultado de um modelo. Mas vendo que a interpretabilidade ela é sempre centrada no ser humano entendendo aquele modelo. E a gente diz, então, quem é que ouviu essa expressão, modelo caixa preta? Então, os modelos caixa preta são justamente os modelos em que esse processo de decisão ele é opaco ao usuário. Ou seja, eu não consigo simplesmente olhar e saber o porquê que ele tomou aquela decisão. Tá. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter justamente por causa disso que alguns modelos de aprendizagem de máquina são ditos mais interpretáveis que outros. Quando é que ele vai ser mais interpretável? Quando é mais fácil para um ser humano entender o processo de decisão e quando as decisões são mais fáceis de ser compreendidas por um humano. Então, exemplo clássico. Tenho aqui uma árvore de decisão, tenho aqui uma rede neural. Qual vocês acham que é mais interpretável? Se eu desse para vocês dois modelos desses, treinados na mesma tarefa, qual seria mais fácil de vocês entenderem o processo de decisão? A árvore, porque ela mostra explicitamente regras de decisão que estão sendo tomadas. Enquanto a rede neural, eu teria que olhar qual é a interação de múltiplas features internas aqui, que não é uma coisa facilmente entendida. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tenho aqui duas árvores de decisão. Qual é mais facilmente interpretável? Então, essa árvore aqui, que é menor, mais curta, tem menos regras, ela é mais facilmente interpretável do que essa árvore aqui, que para eu entender o processo de decisão aqui na folha, eu teria que percorrer uma sequência de ifs gigante. Então, não é simplesmente fácil de, é um modelo interpretável que vai fazer qualquer coisa ser facilmente entendida. Tá. Agora,
Por que a gente quer usar a interpretabilidade? Deixa eu começar contando para vocês uma historinha aí do século XX, que é a história do Clever Hans, que era o cavalo, tá aqui ele, tá? Era um cavalo que ficava se apresentando lá na Alemanha, e era muito legal porque perguntavam para ele para resolver operações aritméticas e ele respondia. Era tipo assim, Hans, quanto é 2 mais 2? Daí ele fazia tipo assim, ó. Tá? Batia 4 vezes, tá, respondeu que era 4. E por muito tempo o pessoal ficou assim, bah, que legal, né? O cavalo realmente aprendeu a fazer cálculo, como é que pode? E daí esse pesquisador aqui, o Oscar Funz, ele em 1907 começou a fazer uns estudos para avaliar que ele assim, não, isso aí não tá certo, não nada a ver, essa história de cavalo fazendo cálculo. E ele queria entender, só que assim, incrivelmente fizeram vários experimentos e não se chegava assim como é que ele realmente fazia isso, não tinha nada aparentemente acontecendo ali de truque. Até que ele percebeu, fazendo uma série de experimentos controlados ali no cavalo, que na verdade o cavalo tinha aprendido a se comportar de determinada maneira dependendo de como o treinador dele se comportava, mas não assim de que o cara ia lá e dava um tapa no cavalo, faz tal coisa. Era realmente o cavalo conseguiu pegar assim nas feições corporais do treinador dele como ele deveria se comportar. Então, isso aqui dá o nome ao efeito Clever Hans, tá? Que a gente aplica em aprendizado de máquina também, que é o fato de que, o quê? Eu acho que o cavalo aprendeu a calcular, mas ele não aprendeu a calcular coisa nenhuma, ele aprendeu a se comportar de uma determinada maneira baseada num outro fator externo. Então ele está tendo o comportamento que eu gostaria que ele tivesse, mas por um motivo que não é o motivo que eu esperaria que ele tivesse para chegar nessa conclusão. Então deixa eu mostrar um outro cavalo aqui para vocês, ainda nessa temática, por que a gente quer usar a interpretabilidade. Esse não é o Clever Hans, é um outro cavalo. Isso aqui é uma imagem que foi passada por um modelo de Deep Learning que reconhece imagens, e essa imagem foi corretamente classificada como um cavalo. Na verdade, essa rede neural aqui ela era muito boa em prever imagens de cavalo, sempre acertada. Então eu vou imaginar, legal, esse modelo aqui aprendeu as características que dizem que um cavalo é um cavalo. Aí a gente pode aplicar um modelo de interpretabilidade e a gente vai ver aqui, ok, por que é um cavalo? A gente vai ver que na verdade essa imagem é um cavalo porque aqui tem o logo não, tem o trademark do estúdio de fotografia que tira fotos de cavalos. Então o modelo aprendeu a classificar cavalos não porque ele reconhece cavalos, sim porque ele reconhece fotos desse estúdio específico. Certo? Aqui um outro exemplo. Um husky que foi classificado como um lobo. Então aqui a gente tem um problema que foi classificado erroneamente pela rede. Tá, aí a gente pode perguntar, por que a rede classificou esse cachorro aqui como um lobo? É porque eles são muito parecidos, talvez. Um husky e um lobo são animais que têm fenótipos parecidos. A gente vai investigar, a gente descobre, na verdade, que o que explica esse processo de decisão não é nem o cachorro, é o fato de que ele está em cima de neve e a maioria das fotos de lobo no dataset eram na neve, os cachorros não. Então o modelo acha, bom, vi um animal com esse formato aqui, mas ele está na neve, então é um lobo, não é um cachorro. Então por que a gente quer usar a interpretabilidade? Justamente porque esses modelos ficam fazendo esse tipo de erro. Aqui eu coloquei mais um exemplo que é, aí não é com imagem, então não tem mais, mas é aqui um modelo que detectava baleias, só que ele usava para detectar as baleias não o som da baleia, e sim artefatos da gravação do áudio em si, do microfone, etc. Então, em todos esses casos aqui, as falhas elas não reduziram o desempenho preditivo do conjunto de teste. Ou seja, o meu modelo está funcionando bem se eu considerar apenas a classificação, mas ele está cheio de vieses que eu não espero e que podem, lá na frente, voltar para me assombrar. Porque se eu acho que o modelo, e eu confio que o modelo está classificando um cavalo porque ele parece um cavalo, depois eu vou mostrar um cavalo que não tem aquele textinho no canto, o modelo vai errar, e pode ser que daí ele erre no momento que ele não podia errar. Certo? Então aqui isso está muito relacionado a esse outro conceito chamado shortcut learning, que é basicamente o problema do aprendizado de atalhos, que é uma propensão de modelo de aprendizado de máquina de aprender sempre pelo caminho mais direto e mais curto, independente de ser o que alinha com a nossa experiência humana. Então, os modelos eles vão aprender o que eles conseguirem aprender mais rapidamente. E isso envolve, por exemplo, dizer que isso aqui é um pastoreio com ovelhas, porque parece uma imagem que teria ovelhas, apesar de não ter nenhuma ovelha nessa imagem, porque ele aprendeu, na verdade, a reconhecer esse tipo de pasto, não as ovelhas em si. Ou pegar essa imagem aqui, o que vocês veem aqui? Eu não vejo nada, é ruído. Mas o modelo acha que isso aqui é uma pastoreira.
certo? Porque tem algum ruído aqui que ele entende como falha. Ou aqui uma imagem para reconhecer pneumonia, imagem de raio-x hospitalar, só que ele não está reconhecendo de fato a pneumonia, ele está reconhecendo o token do hospital que gerou essa imagem, porque esse era um hospital que estava tratando pacientes de pneumonia. E aqui vocês não vão conseguir ler, mas basicamente tem um texto aqui sobre um jogador de futebol americano, se eu não me engano, pergunta uma coisa sobre esse cara, só que daí no final do texto eu falo a informação que eu queria sobre esse cara, só que falando de um outro atleta. E daí eu pergunto para o modelo e ele se confunde com essas duas coisas. Porque ele, tá ali no final dá a informação, só que eu estou falando de outra pessoa. Além disso, porque a interpretabilidade tem toda uma questão legal e jurídica, né? Então aqui no Brasil, tanto no Brasil, através do Código de Defesa do Consumidor, e da Europa, através da Lei Geral de Proteção de Dados, tem uma preocupação já crescente institucional de que as pessoas consigam ter acesso a por que um modelo tomou tal decisão a respeito da vida deles, certo? Daí, do ponto de vista prático, estou criando aqui meu modelo de aprendizagem de máquina para classificar não sei o quê. Por que eu posso estar interessado em interpretabilidade? Porque se eu quero uma interpretabilidade ou explicabilidade, mas eu não quero, se eu quero um modelo que seja explicável, eu não quero sacrificar isso, então eu teria talvez que escolher um modelo que tem um poder preditivo menor. É um modelo que é interpretável, mas classifica pior só porque ele é interpretável. Ou ele não lida bem com a complexidade subjacente dos dados, ou ele não oferece tratamento para dados não lineares, ou ele não faz aprendizado autônomo de features. Então eu teria que sacrificar o desempenho da classificação, da regressão, da tarefa realmente que eu quero, para ter interpretabilidade. E isso a gente não quer. A gente quer ter o melhor dos dois mundos. Tá. Além disso, a gente pode usar a interpretabilidade para desvendar modelos caixa preta e, a partir deles, conseguir fazer investigação sobre os próprios dados. Ou seja, usar a interpretabilidade para ganhar resultados na ciência, por exemplo, validar descobertas, identificar novos conhecimentos aprendidos pelo próprio modelo. Em negócios, ou seja, tomar decisões baseadas em machine learning que eu tenha mais certeza do motivo pelo qual eu estou tomando aquela decisão, não só porque um modelo me disse. E na sociedade, para garantir o quê? Justiça, equidade e transparência, né? Eu estou usando ali um modelo que está decidindo sobre a vida das pessoas, é mais do que justo que eu saiba o motivo pelo qual eu estou tomando essas decisões. Agora, quando é que eu não quero usar a interpretabilidade, necessariamente? Bom, aqui só alguns exemplos. Se eu estou treinando um modelo ali em casa só para uma disciplina de aprendizagem de máquina que o objetivo é fazer a classificação, bom, talvez eu não precise ficar rodando métodos interpretáveis ali só para... É bom para praticar, mas assim, a gente usa a interpretabilidade normalmente onde realmente vai ter um efeito positivo prático. Se o problema já foi bem estudado, é uma coisa considerada resolvida, por exemplo, vou treinar um modelo de OCR no MNIST para reconhecer os dígitos, né? Bom, é um problema assim que a gente já testou na prática inúmeras vezes, ele está deployed aí pelo mundo todo, está funcionando bem, não é uma coisa tão sensitiva assim, talvez a gente consiga botar lá uma CNN e não ter que se preocupar tanto com isso. E isso aqui é um detalhe curioso, tá? Tem certos sistemas que a gente não quer oferecer interpretabilidade, porque a gente não quer, na verdade, que as pessoas ganhem acesso ao funcionamento interno do sistema, porque ao saber o processo de decisão do modelo, isso permitiria que atores ruins manipulassem a decisão. Por exemplo, eu sei agora que o modelo classifica tal coisa de tal jeito, então eu vou lá e manipulo o que o modelo está vendo para ele sempre dar o resultado que eu queria. Então são coisas que a gente tem que levar em consideração. Tá. Aí uma dúvida, talvez vocês já tenham ouvido a expressão explicabilidade também. Interpretabilidade e explicabilidade. Tem diferença? Sim e não. Se vocês procurarem na literatura, é uma coisa bem difusa, tá? Frequentemente é usado de maneira sinônima, mas, via de regra, sim, vocês vão encontrar algumas definições que dizem que, por exemplo, a interpretabilidade é a tradução dos conceitos internos do modelo para uma forma compreensível, eu estou interpretando o modelo, e a explicabilidade é a interpretabilidade aplicada no contexto do meu problema. Então, a interpretabilidade é tipo assim, ver como é que o modelo está funcionando, a explicabilidade seria, uma vez que eu sei como o modelo está funcionando, como é que isso explica essa decisão específica. Então, o termo explicação normalmente se refere a métodos locais, ou seja, eu estou explicando uma previsão específica, mas na prática são termos vários que se usam como guarda-chuva para essa definição aqui. Extrair conhecimentos relevantes sobre as relações nos dados ou aprendidas pelo modelo. Tá. E assim, o que é uma boa explicação, então, nesse contexto que eu estou apresentando?
é uma resposta para uma pergunta do tipo, por quê? Então, assim, o que seriam boas explicações? Eu tenho um modelo e eu quero saber, por que o tratamento não funcionou no paciente? Por que o meu empréstimo foi negado? Por que o e-mail caiu na caixa de spam? São todos mecanismos que vocês já devem, ou alguém que vocês conhecem, já interagiram e que hoje em dia são executados através de aprendizado de máquina, certo? E o que é uma boa explicação? Então, uma boa explicação, ela é contrastiva, ou seja, eu estou dizendo por que isso e não aquilo. Ela é selecionada, ou seja, eu não tento explicar absolutamente tudo que o modelo faz, porque isso não seria confuso demais para um ser humano. Eu tenho que explicar o que é importante do ponto de vista do modelo. Elas são sociais, ou seja, uma explicação é uma conversa entre as pessoas para entender o modelo, certo? Não é simplesmente um número numa tela. Elas focam no anormal, principalmente. Normalmente eu quero explicar o porquê que algo aconteceu e esse algo é algo inesperado. Elas são verdadeiras, bom, isso eu acho que eu não preciso explicar, mas eu quero que as explicações elas condizam com a verdade. Elas são consistentes com crenças prévias de quem recebe a explicação, ou seja, assumindo que a pessoa ali é, por exemplo, um especialista, normalmente eu vou confiar que o especialista sabe a verdade dos fatos e o modelo está concordando com ele. É um pouco difuso isso quando a gente está trabalhando com descoberta de conhecimento a partir de modelos de deep learning, por exemplo, mas em via de regra isso vale. E boas explicações são gerais e prováveis. Prováveis no sentido de que eu posso provar e gerais no sentido de que eu consigo aplicar em várias situações diferentes. Tá. Aí em algumas áreas relacionadas, quem é que já ouviu falar de... Bom, Explainable AI é o que eu estou falando hoje, então espero que vocês já tenham ouvido falar. Mas quem é que já ouviu falar de AI Safety e AI Fairness? São os conceitos que estão também bastante relacionados, mas não são Explainable AI, tá? Eu vejo as pessoas confundindo. AI Safety é o estudo de como garantir que modelos são seguros para os seres humanos, principalmente quanto ao problema do alinhamento. Alinhamento é garantir que o modelo está querendo, entre aspas, não que o modelo queira alguma coisa, o modelo está querendo o que o ser humano quer também. Ou seja, a gente tem os mesmos objetivos, ele não está tentando nos enganar ou fazer uma coisa que a gente não quer. E o AI Fairness é garantir que os modelos não estão aplicando vieses ou injustiças, principalmente no contexto social, político, etc. Certo? Então, qual que é a relação entre esses três? Principalmente que o Explainable AI ele surge como uma ferramenta que ajuda muito, tanto no AI Safety e no AI Fairness, mas são três áreas que têm objetivos, linguagem e usos diferentes. A gente consegue ter muita interação, mas são três coisas diferentes. Bom, aí vamos começar então. Como é que diabos eu faço para interpretar um modelo? E a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês é que a gente começa analisando os dados. Então, com uma boa e velha estatística, isso aqui normalmente vocês não vão encontrar como sendo realmente interpretabilidade de modelos, mas eu quero deixar bem ressaltado que assim, vocês podem começar a entender o processo de decisão de um modelo antes de entender o modelo, se vocês entenderem bem os dados que o modelo viu. Certo? Então, por isso que é importante fazer esse tipo de análise. E daí, central nisso, e no estudo da interpretabilidade, é o conceito de feature. Quer dizer, vocês vão encontrar traduzido como característica, coisas desse tipo. Eu vou usar feature aqui, que é um termo bem conhecido. Então, a feature é uma propriedade, um atributo que eu consigo medir de uma amostra de dados, e em dados tabulares vão ser as colunas, por exemplo. Mas se for uma imagem, vai ser, por exemplo, características da imagem. Por exemplo, se é um rosto, talvez o olho, reconhecer que o olho fica acima do nariz é uma feature, por exemplo. Então, por exemplo, quem é que já viu esse dataset, né, ou da IRIS, aquele que tem que classificar as três espécies? Então, o que é uma feature aqui? São as colunas, nesse caso aqui, dizendo, por exemplo, comprimento e largura das pétalas e das sépalas dessas flores. Então, isso é uma feature que é o que eu vou usar para analisar meus dados. O que é a seleção de features? Tá? É uma maneira de eu saber quais features são importantes para a tarefa que eu quero. Por exemplo, eu quero classificar as flores e saber quais dessas features são importantes para eu saber diferenciar uma flor da outra e quais não são. E daí, assim, alguns dos objetivos é, por exemplo, melhorar o desempenho e melhorar a interpretabilidade, porque eu estou justamente descartando o que é inútil, entre aspas, no meu dataset. Então, aqui, feature selection, basicamente, sim, tenho as features, descarto as que não são importantes, fico só com as que são importantes. Simples, né? Para a redução de dimensionalidade, tem duas estratégias principais. Uma é a seleção de features, que é realmente selecionar um subconjunto. Outra opção é a extração de features, que é criar novas features num espaço menor a partir das features que já existem. Então, a seleção ela preserva a interpretabilidade original das features,
A extração normalmente tem um desempenho melhor, porque eu estou pegando features mais úteis, mas eu perco um pouco da interpretabilidade, porque agora eu tenho um outro espaço. Então, basicamente, feature selection tem as features, seleciono algumas, extração, tenho as features, crio novas features a partir das originais. Então, por exemplo, para extração, um método clássico, não vou entrar no detalhe aqui, mas é usar o PCA, por exemplo, e pegar as componentes principais, eu posso considerar isso como novas features que seriam mais representativas, mas não são as features originais. Certo? Então, por que a gente quer usar esse tipo de método? Melhorar a acurácia, reduzir a memória, usando menos espaço, né? E aumentar a interpretabilidade. Certo? E daí, sobre as features ainda, é relevante a gente falar aqui nessas três categorias de features, para uma tarefa específica. Tá? A feature por si só, ela nunca é uma dessas três coisas no vácuo. Ela só é uma vez que a gente aplica ela num conceito específico, num contexto específico. Pode ser features relevantes, ou seja, elas têm a informação útil para a minha tarefa. Elas podem ser redundantes, ou seja, elas têm a informação útil, mas essa informação também está contida em outras features de forma igual ou muito semelhante, então não tem uma correlação. Ou elas são relevantes, elas não são relacionadas ao que eu estou fazendo. Então aqui uns exemplinhos, imagine aqui que eu tenho duas features, tá? Uma está aqui no eixo X1, a outra no X2, e isso aqui são as classes que eu estou querendo dividir. Bom, aqui eu tenho duas classes e nenhuma feature relevante nesse problema específico, porque nenhuma das features consegue separar as duas classes. Aqui eu tenho duas classes e eu tenho uma feature relevante. Alguém sabe me dizer qual é a feature relevante nesse exemplo? X1, porque usando o X1 eu consigo separar as duas classes. Nesse exemplo aqui, eu tenho duas classes e quantas features relevantes? Alguém sabe? Eu tenho duas features relevantes, elas são redundantes, porque se eu usar X1, eu consigo separar, mas se eu usar X2 sozinho, eu também consigo separar. E nesse exemplo aqui, eu tenho duas classes e duas features. Relevantes ou não? Relevantes, mas agora elas não são redundantes. Eu só consigo classificar se eu usar as duas features em conjunto. Certo? Aqui é aquilo que eu comentei. A feature não precisa ser uma coluna na tabela. Em imagens, por exemplo, isso aqui são features da imagem. É, por exemplo, detecção de fronteira de alto contraste até elementos mais amplos, como por exemplo como reconhecimento do nariz, uma sobrancelha, etc., no caso de imagem. De face. Então, vamos lá. Interpretabilidade. Como é que funciona? Essa aqui é a taxonomia de basicamente todos os modelos de interpretabilidade que vão permitir que a gente chegue nessas respostas. Então, a gente vai começar assim. Eu tenho a interpretabilidade de modelos de machine learning. Elas podem ser by design, são os modelos intrinsecamente interpretáveis, ou post hoc. Post hoc quer dizer o quê? O meu modelo não é necessariamente interpretável e eu vou interpretá-lo após treiná-lo usando uma ferramenta externa. Se eu estou usando um modelo post hoc, ele pode ser agnóstico ao modelo ou específico ao modelo. Se ele é agnóstico ao modelo, isso quer dizer que o meu modelo, o meu algoritmo de interpretabilidade funciona em qualquer modelo de machine learning. Se ele é específico, ele é um algoritmo de interpretabilidade que só funciona, depende da estrutura interna de algum modelo específico. Por exemplo, só funciona para redes neurais, algo desse tipo. E, além disso, os modelos agnósticos eles podem ser locais ou globais. Local quer dizer, estou explicando uma previsão, uma predição. Global quer dizer, estou explicando o modelo de forma genérica, total. Então, assim, formas de interpretabilidade. Que conveniente, foi o que eu acabei de falar no slide anterior, que eu não posso pular isso. Certo? Então, vou começar a falar um pouco de cada um. Eu vou passar aqui, só que a minha ideia para essa parte da palestra, tá? Eu vou passar para vocês a intuição, o contexto geral e digamos, os componentes que eu uso para fazer interpretabilidade, e aí os modelos específicos e como usá-los, alguns deles, né, tem inúmeros, não dá para mostrar todos, a gente vai abordar daí depois do coffee break, porque daí vocês podem executar eles na prática, tá? Então, não se assustem se eu começar a passar aqui, não, meu modelo de interpretabilidade favorito o professor Bruno não falou, não, calma, talvez apareça depois. Tá. Então, o que são os modelos intrinsecamente interpretáveis? São aqueles que é papum, ó. Teve a entrada, já treinei o modelo, tá? A interpretabilidade é sempre após o treinamento. O modelo já está funcionando. Então, tenho a entrada, passei o modelo, peguei a saída. Como é que eu sei como é que o modelo tomou uma decisão? Vou lá e olho o modelo. E o modelo não é uma caixa preta, uma caixa branca, digamos, eu consigo ler aqui, uma caixa transparente. Consigo ver o que tem dentro ali, qual é a decisão. Então, exemplos. É mais fácil explicar através de exemplos. Regressão linear. Então,
O que é regressão linear? A gente está um modelo linear minimizando a soma dos erros quadráticos. Regressão logística, que é isso aqui, só aqui para a classificação. Árvore de decisão. Regras de decisão. É uma coisa parecida com árvore de decisão, mas não é árvore de decisão. Ou Rule Fit, que é um modelo que combina diferentes árvores de decisão. Isso tudo são modelos que são intrinsecamente interpretados. Vamos ver um exemplo aqui. Regressão linear. Como é que eu consigo interpretar? Bom, os coeficientes da regressão linear, elas me dão o fit da curva. Então, se eu olho os coeficientes, eu consigo entender como é que aquela curva surgiu e a partir de quais pontos. Árvore de decisão. Bom, uma vez que a árvore está treinada, como é que ela toma uma decisão? É basicamente pegar numa folha passando por essas regras. Então, se eu consigo acompanhar as regras, eu sei qual foi a decisão tomada a cada nível e eu sei qual é a regra geral para chegar numa classificação. Só que assim, muito bonito falar isso, mas a gente vai ver que na prática não é sempre assim que funciona. Então, por exemplo, meu modelo é totalmente interpretável quando eu tenho uma árvore de decisão pequenininha e visualizável, ou uma regressão que tem poucos coeficientes. Tá? É difícil ser totalmente interpretável. Primeiro, que isso é um conceito vago, o que significa ser totalmente interpretável, e na prática, se eu chego em uma árvore gigantesca, ou um modelo de regressão que tem 50 milhões de parâmetros, ok, talvez não seja tão interpretável assim como eu estava pensando. Mas assim, eu posso ter partes do modelo que são interpretáveis, aí já é mais o que a gente está vendo na prática, que é, mesmo que eu tenha uma árvore gigantesca, qualquer parte do sistema eu consigo ver qual é a regra específica que está aparecendo ali. Então eu consigo investigar internamente determinados elementos. Ou eu tenho também a previsão do modelo ser interpretável. Não necessariamente o modelo em si, mas a previsão sim. Então aqui um exemplo. KNN. Como é que eu interpreto a decisão de um KNN? Quem é que arrisca aí? Exato. Basta eu ver quais são os pontos mais próximos dele, porque o KNN vai ser a votação dos pontos da soma dos classes mais próximos. Né? Então aqui, por que essa imagem aqui é um gatinho? Porque eu estava vendo os 3 vizinhos mais próximos e eu vi. Esses 2 gatos são os mais próximos, tem um panda aqui, não tem nada a ver, mas assim, 2 é maior que 1, então esse cara aqui é um gato. E essa é a explicação. Quais são as vantagens dos modelos intrinsecamente interpretados? Fácil de divulgar e de melhorar eles, porque eu estou vendo ali o que eles estão fazendo, vou lá, edito e consigo acompanhar esse processo. Certo? Então a gente entende o funcionamento interno dele. Ele é bom para fazer justificativas das previsões, tá? Naturalmente. E ele é comum em áreas científicas, que eu tenho que ter assim, não, eu preciso saber exatamente o motivo pelo qual essa decisão foi tomada, não posso correr risco. Tá? Mas ele é limitado para a descoberta de insights, tá? Porque para usar o modelo para explicar o mundo, eu preciso assumir que a estrutura do modelo corresponde com a estrutura do mundo. Se o meu modelo não está refletindo a estrutura do mundo, eu interpretar ele não me dá a realidade do mundo, me dá a realidade do modelo. Prestem atenção nesse detalhe. E diferentes modelos podem ter desempenho similar, mas levar a interpretações distintas. E daí isso aqui nos leva ao efeito Rashomon, tá? O filme do Akira Kurosawa, de 1950, isso aqui é um clássico japonês. Mas, qual é a história disso aqui? É um cara lá contando que ele foi num julgamento, tinha várias pessoas no julgamento contando sua versão dos fatos e cada um lembrava a mesma história. Então é uma história que aconteceu factualmente no mundo real, no mundo do filme, no caso. E cada um, na sua crença pessoal, via aquela história por um ângulo diferente, com detalhes diferentes. Como é que a gente aplica isso nesse contexto que a gente está falando? Existem diversos modelos igualmente bons, ou seja, eu treinei 5 modelos de aprendizagem de máquina, todos eles desempenham a mesma tarefa com a mesma qualidade, mesmo erro, mesma loja, etc. Só que cada um deles tem explicações diferentes. Isso é possível. E aí, como é que eu sei qual deles está certo? Não sei. Só com essa informação eu não sei. Tá? É difícil saber daí qual interpretar. Então eu consigo interpretar o modelo, mas não necessariamente eu consigo interpretar os dados reais, o problema real. Bom, aí a gente vai agora para a interpretabilidade post-hoc, que é aquela que acontece depois que o modelo já foi treinado. Então, como eu falei, ela pode ser agnóstica ao modelo, dela não considera a estrutura interna. Assim, o modelo continua sendo uma caixa preta. Eu analiso a saída e eu vejo como a saída muda se eu altero as entradas. Então, estou trabalhando com machine learning como se fosse uma função que eu vou ficar brincando ali, mudando entrada e vendo a saída. Então, um exemplo é perguntar uma fit e medir o aumento do erro. Ou seja, eu peguei lá uma feature, quero saber, essa feature é importante para o meu modelo, eu vou lá e avacalho com a feature.
Tá? Permutação, tá? Eu troco os valores aleatoriamente. E eu vejo, isso melhorou ou piorou o modelo? Se a feature estava sendo usada para predizer alguma coisa, a minha ideia é, ok, eu fui lá e destruí a informação da feature. Se o modelo estava dependendo dela, então o desempenho do modelo tem que cair. Agora, se o modelo não estava usando a feature, talvez o modelo fique com a mesma performance. Tá? Agora, se a interpretabilidade por foco é específica ao modelo, aí eu estou usando informações internas. Eu tenho que, de alguma maneira, dar uma olhada lá dentro da caixa preta. Mesmo que eu não entenda a caixa preta, eu tenho que ir lá, assim, vou lá no meu carro, abro, fico olhando o motor, sem nada de mecânico, mas eu tenho que, pelo menos, ver as peças ali para ver como é que as coisas se conectam. Certo? Então, vamos ver. Primeiro, a agnóstica. Como eu disse, estou interpretando uma caixa preta e eu consigo a interpretação só através da... Eu preciso de três coisas. Eu preciso das entradas, da saída e do modelo para virar a saída, mas eu não preciso ver o modelo. Então, assim, se vocês me dessem uma linha de código que gera as saídas e eu nunca vi o modelo de vocês, por exemplo, se são uma empresa, o modelo lá está no servidor de vocês, eu não tenho acesso, mas eu consigo chamar ele por uma API, as saídas, eu consigo rodar esses caras. Certo? Então, a post-hoc agnóstica, ela segue o princípio SIPA, S-I-P-A, de Sample, Intervene, Predict e Aggregate. O que é isso? Eu vou pegar os dados, vou fazer uma amostra deles, ou seja, eu vou pegar alguns dos dados e vou mexer nos dados. Isso é intervenção. Estou lá editando os dados. Aí eu vou predizer, usando o meu modelo, a partir desses dados que foram mexidos, e vou agregar os resultados. Então, esse exemplo que eu falei ali da importância através de permutação segue o SIPA, né? Eu pego uma amostra do conjunto de dados, eu intervenho nessa amostra fazendo a permutação dos valores, eu obtenho a previsão novamente, passando essa nova amostra alterada no modelo, e daí eu comparo o erro do modelo antes e depois. Porque é agnóstico no sentido de não se importar com qual modelo eu estou trabalhando, serve para qualquer modelo. Então aqui funciona a interpretabilidade agnóstica, esse esqueminha. Eu começo no meu mundo, do mundo real eu capturo os dados eu passo para um modelo black box, e o black box eu interpreto usando método de interpretabilidade para gerar a explicação para o maninho feliz ali. Quais são as vantagens? Tá? Eu tenho que separar a explicação do modelo e isso me dá flexibilidade. Vantagens dos modelos post-hoc agnósticos. Tá? A maioria dos modelos padrão de interpretabilidade que vocês usariam no dia a dia são nessa categoria aqui. Eles são agnósticos ao modelo e eles são post-hoc. Então o que eu vou ganhar? Vou ganhar flexibilidade na escolha do modelo. Por quê? Não importa o modelo, ou seja, eu posso ter meu pipeline de interpretabilidade. Tive que trocar meu classificador? Funciona igual. Vai lá, troca a linha de código do classificador e continua rodando. Me dá flexibilidade na escolha do modelo de interpretação. Não, na verdade eu percebi que eu quero trocar o modelo de interpretação, não quero mudar o meu algoritmo de machine learning. Bom, vai lá e faz o quê? Troca o código da interpretabilidade e o modelo fica igual. Continua funcionando da mesma maneira. E flexibilidade na representação das features, tá? Isso aqui vai ficar mais claro mais pra frente, não vou discutir muito agora. Tá. Em contraste, os modelos que são intrinsecamente interpretáveis, que são esses que eu falei antes, regressão linear, árvore de decisão, etc., eles vão mudar a forma da interpretação quando a gente mudar o modelo. Concorda? Se eu tinha lá uma regressão linear, não quero mais usar a regressão linear, quero usar uma árvore de decisão, aí mudou tudo. Mudou tudo, meus amigos. Não dá para aproveitar a interpretabilidade de antes. Como eu falei antes, o post-hoc agnóstico ele pode ser local ou global. O local, eu explico previsões individuais do modelo. É tipo assim, rodei o modelo, ele me disse tal coisa sobre a foto do gatinho, ok. Vou interpretar o que ele está me falando sobre essa foto do gatinho específica nesse contexto. O global, ele descobre como as features influenciam as previsões em média. Então não é uma amostra específica que eu estou avaliando, ok, esse modelo aqui, em geral, se comporta dessa maneira. Tá? Esse é o padrão, isso aqui que ele se importa, isso aqui que ele não se importa, etc. Quando é que a gente vai usar esses métodos locais, os post-hoc? Quando a gente quer fazer, de novo, debugging do modelo, para ver assim, uma visão aproximada das previsões individuais, saber o que ele está se comportando como eu quero, aquele não está se comportando como eu quero. Eles são úteis para investigar casos extremos, por exemplo, outliers, tipo assim, funciona em todas as imagens, menos naquela ali. Vou olhar o que está acontecendo naquela imagem. Às vezes tem ali um efeito Clever Hans acontecendo ali, tem um logotipo no canto da imagem e daí eu descubro através desse método. Tá? Eles ajudam a identificar, então, se um ponto é difícil de prever, se o modelo é eficiente. Eficiente quer dizer assim, o modelo não está conseguindo aprender o que eu quero. Eu preciso de um modelo mais robusto, digamos.
Isso dado, às vezes eu posso até descobrir que na verdade o erro está no dado. Os dados não são perfeitos, né? Alguém foi lá e botou que aquilo era um cavalo, né? Quando vê não era um cavalo, era um pônei, não sei. Tá. E para melhorias estruturais do modelo, ou seja, o modelo como um todo, aí normalmente eu vou preferir os modelos, os métodos globais de interpretação. Então aqui um exemplo de uma interpretação local que vocês vão brincar com uma curva dessas na parte prática do curso, que é um gráfico de Ceteris Paribus, é um nome latim, não sei porque botaram nome latim, mas significa assim, todo mais é constante. Então eu estou mudando uma única coisa e assumindo que nada mais está mudando, vou ver o que acontece. Por que eu trago isso aqui? Isso aqui, esse tipo de curva, é, digamos, uma das unidades básicas para vários outros métodos agnósticos post-hoc. Vários deles são montados em cima dessa estrutura básica e daí tu vai complexificando a partir disso. Então aqui eu tenho um conjunto de dados que é para classificar pinguins de uma determinada espécie, pinguins em diferentes espécies de pinguim e saber também se é macho ou fêmea. E daí aqui o que eu quero ver é o seguinte, qual é a probabilidade, treinei um modelo, que nem é agnóstico, nem sei que modelo é, de machine, mas esse modelo aqui, ele está predizendo se um pinguim é fêmea ou macho, a partir de features como, por exemplo, a massa do pinguim, tamanho do bico, coisas desse tipo. E daí é que eu estou vendo para um pinguim específico, no meu banco de dados, um pinguim específico, eu quero saber qual é a influência da profundidade do bico em milímetros na predição do modelo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pinguim, eu vou congelar todas as informações que eu tenho sobre ele, a massa do corpo, a altura, largura da nadadeira, essas coisas tudo, e eu vou mudar apenas a profundidade do bico. Tá? Então tudo está igual, por isso que é o todo mais é constante, e eu vou mudando o bico e vou vendo como é que o meu modelo se comporta. E daí o que eu estou vendo aqui é que, ok, a probabilidade dele ser fêmea começa 0 para um bico muito curto, e daí tem um determinado ponto que, se nada mais mudar, opa, o modelo começou agora a tratar o meu pinguim como fêmea. E esse pontinho aqui é o valor real do bico do pinguim, desse pinguim específico que eu estou avaliando. A gente vai discutir mais sobre esse método, tem vários detalhes para qualquer um desses métodos que eu vou apresentar, que assim, não é simplesmente, vi a curva, vi o gráfico e entendi tudo. Tem vários detalhes, mas daí isso a gente fala mais na segunda parte do curso. Quando é que eu vou usar então esse tipo de modelo? Para justificar previsões, tá? Isso tem resultados físicos. Então, por exemplo, Ceteris Paribus e Counterfactuals, que é um outro exemplo disso, eles geram boas justificações, porque eles refletem o modelo diretamente. Já modelos como o SWAP e o Line, que são outros super famosos, eles são modelos adicionais em cima do modelo. Então, assim, isso aqui está refletindo diretamente o modelo. Isso aqui eu estou treinando, às vezes, ou gerando mais modelos em cima do meu modelo para explicar. Então, assim, às vezes, não é bom para uma decisão crítica. Agora, se eu quero ter insights sobre os dados, quero aprender algo sobre os dados, SWAP e Valor SWAP, que são esses aí, eles permitem comparar a previsão atual com o subconjunto de referência. Enquanto que o Ceteris Paribus, o WISE, é um modelo que é baseado nesse aqui, é basicamente fazer vários desses para todo mundo. Eles também ajudam a entender a resposta do modelo para a variação de uma feature. Vários desses modelos, inclusive, eles estão assumindo que as features não são correlacionadas, são features independentes. E aí, quando eu sei que as features são correlacionadas, isso pode gerar vários problemas. Tem um exemplo que eu gosto no livro lá. Imagina assim, vocês estão predizendo o valor de um imóvel, certo? E daí vocês vêm lá, bom, vou pegar um exemplo aqui, esse imóvel aqui, ele tem 50 metros quadrados de área, tá? Ok. Aí a variável que eu quero medir é o número de quartos. Então eu vou variar o número de quartos. E daí vai ter uma hora lá que o meu modelo vai estar predizendo o que acontece num apartamento que tem 50 metros quadrados e 20 quartos. Que é uma coisa que, assim, não é muito realístico. Isso pode daí... Avaliar esse tipo de cenário também faz parte do trabalho de alguém que está trabalhando com interpretabilidade. Tá. Agora, os modelos globais post-hoc e agnósticos ao modelo, eles descrevem o comportamento médio do modelo, tá? Esses aqui são os globais, tá? Aqueles que são mais genéricos sobre tudo. Eles não dependem da estrutura interna do modelo, porque eles são post-hoc agnósticos, e eles são úteis para entender o modelo de forma geral, tá? Então, normalmente, esses métodos eles vão te dar uma de duas respostas. Ou eles vão estar te dando, tem diferentes maneiras de fazer isso aqui, mas vai ser sempre uma dessas duas coisas. Ou é o efeito de uma feature,
ou é a importância de uma feature? O que é o efeito de uma feature? É mostrar qual é a relação da entrada com a saída. Ou seja, o que acontece, qual é o papel, digamos, que essa feature aqui está relacionada com a minha saída que eu estou vendo. Enquanto que a importância é dizer quanto aquela feature importa. É, digamos assim, uma magnitude. Então, esse aqui é o como, o efeito é o como, a importância é o quanto. Idealmente, eu tenho que fazer as duas análises. São duas informações complementares, não concorrentes. Certo? Então, aqui, exemplo. O que é o efeito de feature? É olhar, por exemplo, para esse dataset aqui que tem temperatura, umidade e velocidade do vento. E aqui eu quero predizer o número de... Qual é o dataset? Número de ciclistas, aquele número de bicicletas alugadas, né? Aquele dataset clássico. Então, o que eu estou vendo aqui? O efeito de uma feature segundo o meu modelo, tá? Isso aqui não é segundo os dados, é segundo o modelo que viu os dados. O que ele está me dizendo? Se a temperatura muda dessa maneira, se a temperatura vai aumentando, o número de bicicletas vai subindo, só que daí se está quente demais, daí a pessoa para de andar de bicicleta. Coisa desse tipo. Se está úmido, se fica muito úmido, aí também fica insuportável, para de jogar bicicleta. A velocidade do vento é um pouco mais difícil de entender, uma coisa mais rápida. A importância, assim, está mostrando a relação da feature com a saída. Aqui a importância está dizendo assim, qual a importância dessa feature aqui em geral no processo de decisão mudando. Então, essa feature aqui é super importante, o modelo depende muito dela para fazer as predições. Essa aqui menos, essa aqui é o modelo que basicamente tirar essa feature aqui, o modelo não vai nem saber. Certo? Aí aqui só para mostrar, caso de Ferreira do Peixe fala, não, mas aqui, vou mostrar um modelo que eu mesmo fiz, tá? Um algoritmo. Então, esse aqui é o Weighted T-SNE, que é de um artigo nosso que saiu esse ano, inclusive, que é um modelo de visualização de importância de features. Tá? Então, qual que é a moral desse modelo aqui, o Weighted T-SNE? Isso aqui é o que... Você sabe o que é T-SNE? É um método de visualização de dados de alta dimensão em espaço 2D. Então, peguei lá uma amostra, isso aqui tinha alguns milhares de features e algumas milhares de amostras também. E o que eu estou fazendo, bom, não consigo ver em 1000 dimensões, então eu vou ver em 2D. Cada cor aqui, esse aqui é um dataset do córtex de um camundongo, então cada cor aqui corresponde à porção do córtex do camundongo, certo? Que eu estou classificando. E daí o que eu fiz aqui, bom, só um TSNE usando todas as features que eu tinha, dá para ver que, ok, não tem divisão dos dados. Aqui é a divisão das classes de acordo com a feature importance de diferentes modelos de aprendizagem de máquina. Então aqui é eu separar as classes considerando a importância das features aprendidas pelo modelo laço, que não funciona muito bem, e aqui dois modelos que funcionaram, dividiu as classes. Um através das features aprendidas pelo Random Forest, e aqui através de uma rede neural. E daí essas features, de acordo com a importância delas, quando eu vou fazer o TSNE, eu vejo, ok, essas features separam as classes. Essas features aqui que o laço aprendeu não separam, e se eu passo simplesmente todas as features com o mesmo peso, aí eu também não tenho como visualizar a diferença. E eu consigo ver isso também mudando, a importância das features muda ao longo do treinamento, certo? Então aqui eu peguei uma rede neural, aqui é no começo do treinamento, aqui é no final, então eu vejo que a importância que a rede neural está dando para cada feature é uma das coisas que ela está aprendendo ao longo do caminho, e uma vez que ela aprendeu a classificar os dados, ela está sabendo. Isso se reflete na visualização, isso que eu quero. Tá. Um outro componente importante nesse contexto aqui são os surrogate models. O que é isso? Tá. Modelos substitutivos é uma maneira de fazer esse tipo de análise, não a do Weighted T-SNE, a dos modelos agnósticos do que a gente estava falando antes. Então, qual que é a ideia? É treinar um modelo interpretável para aproximar as previsões do modelo caixa preta. Então, assim, vocês pegam lá para uma rede neural, caixa preta. Eu pego e treino a rede neural com os dados, e depois eu escolho um modelo interpretável e treino esse modelo interpretável nas saídas da rede neural. Então, eu estou fazendo assim, escolhi, por exemplo, a árvore de decisão. A árvore de decisão, copie o que a rede neural aprendeu. É mais ou menos essa ideia. Então, a rede neural aprendeu a parte grossa da coisa e a árvore de decisão nesse contexto está me dizendo assim, ok, se ela está tendo essas saídas, é dessa maneira interpretável aqui. Tá? Ele ainda é agnóstico ao modelo porque ele não depende da arquitetura, eu só treino nas saídas. E qualquer modelo interpretável pode ser usado, tá? Então, como substituto. Então, eu posso usar regressão linear, árvores pequenas, regras, etc.
Isso é usado tanto no aprendizado de máquina quanto na engenharia, quando eu quero fazer simulações que são muito caras. Então, é muito caro eu executar essa simulação aqui, eu treino um modelo para aprender o resultado da simulação, para eu não precisar rodar a simulação. Tá. Vantagens: é fácil de explicar para públicos diferentes, permite trocar a caixa preta sem mudar o método de interpretação e dá flexibilidade. Só quais são as limitações? A interpretação ela vai refletir o modelo, não o mundo real. Certo? Eu estou treinando em cima da saída da rede neural, por exemplo, não em cima dos dados. E importa saber, então, o quão próximo o surrogate está da caixa preta. Se eu treino o surrogate e ele erra tudo, assim, não adianta. Então pode funcionar em alguns subgrupos e mal em outros. Tem a versão local, que é o que dá origem ao Line, tá? Que foi, inclusive, um dos métodos mais conhecidos e foi proposto por brasileiros. Tá. Então, o Line, como é que funciona? Vou dar um overview bem simplesinho. Imagina assim, eu tenho essa figura aqui, e a parte clarinha aqui é uma classe e a parte escura é outra classe. Então tem os pontos aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar os pontos, eu vou gerar pontos aleatoriamente aqui. Esse aqui é o ponto que eu quero avaliar. No Line eu estou avaliando um ponto específico. Então eu quero avaliar esse ponto amarelo, só que eu faço daí, essa aqui é a distribuição dos pontos, só que eu estou fazendo daí um subsampling aqui, que vai priorizar os pontos que estão ao redor dos pontos de interesse. E aí eu treino um modelo, por exemplo, uma árvore de decisão, para classificar esses pontos aqui só em relação a isso. E daí aqui vocês não vão conseguir ver, mas eu consigo ver que o modelo interpretável ele gera uma boundary, aqui, um limite da classificação. Então ele não está classificando tudo, mas ele está dizendo assim, essa curva, essa linha aqui, é o que diferencia se esse ponto aqui é da classe mais ou da classe menos. Tá. Então quando é que a gente vai usar os métodos globais? Para fazer debug? A gente sempre usa para debugging, basicamente, né? Faz parte de todos os processos, de melhoria dos modelos. Para justificar as decisões para stakeholders, que é quem está interessado na decisão, e eles combinam bem com modelos intrinsecamente interpretáveis. Tá? Eu consigo usar, eu consigo ter um modelo intrinsecamente interpretável e ainda assim executar um modelo agnóstico em cima dele. Agora, são os modelos post-hoc específicos ao modelo. São aqueles que eu tenho obrigatoriamente que analisar a estrutura interna do meu modelo de machine learning. Então são aplicados após o treinamento, mas eles são usados apenas para modelos específicos. Por exemplo, a importância de Gini em Random Forest, que é um exemplo que vocês vão ver, ou razões de chance em regressão logística. Mas onde esses caras brilham mesmo? Bom, aqui, explicação do Gini Importance, eu tenho uma árvore de regressão, então é uma árvore de decisão só para regressão, e eu tenho aqui as features, e eu sei, essa feature aqui, se ela é menor, vem para cá, se ela é maior, vem para cá, eu tenho as decisões. O Gini Index, ele vai me dizer assim, o quanto que essa feature, essas regras estão separando os meus dados, estão classificando. E daí eu consigo agregar sobre esses valores para gerar uma importância, certo, dessa feature. Então, digamos assim, essa feature primeira aqui foi a que mais separou os dados nas classes de interesse. Então ela tem mais importância, certo? Só que esse modelo aqui é específico para modelos de árvore. Não consigo aplicar isso aqui numa rede neural, por exemplo, porque a rede neural não está fazendo regras de decisão. Tá, vantagens e limites dos modelos dos métodos específicos ao modelo. A principal vantagem é que eu consigo aprender sobre o modelo em si. Então eu posso usar para melhorar o modelo e justificar as decisões do modelo para outra pessoa. Mas isso me dá uma oferta limitada de insights sobre os dados em si. Porque o que eu estou avaliando é o modelo, não os dados. Sempre lembrem disso. Nesses casos aqui, eu estou avaliando o modelo, não os dados. E agora uma sessão inteira só para interpretação de redes neurais, porque isso aqui é toda, não uma outra área, mas assim, pode ser, tudo que eu falei agora não cabe dentro disso aqui em termos de tempo. Tanto é que eu não vou ficar o mesmo tempo falando disso aqui. Mas isso aqui foi o assunto do meu doutorado, então eu vou falar igual. Como é que eu interpreto redes neurais? Primeiro, por que eu quero interpretar redes neurais? Dois motivos. Primeiro, todo mundo está usando Deep Learning, todo mundo está usando Deep Learning para tudo que é coisa, então, ok, preciso interpretar. E de todos os modelos é justamente o menos interpretado. Por quê? Tenho lá bilhões de pesos, de conexões, de funções, etc., não lineares, aprendendo features automaticamente. Como é que eu entendo, como é que o meu modelo, como é que eu sei lá que o ChatGPT está dando aquela resposta, por qual motivo? Como é que eu sei que o classificador de imagens lá de câncer está dando o resultado por tal motivo? Tenho que saber. Tá. Então, mesmo assim, interpretar redes neurais a gente precisa de métodos específicos. Assim, mais ou menos, todos os modelos agnósticos também funcionam para redes neurais porque eles são agnósticos. Passar a rede neural vai funcionar igual. Mas normalmente a gente usa modelos específicos também
Porque as redes neurais, elas aprendem características, features e conceitos em camadas ocultas. Não é necessariamente as features aquelas que estão na tabelinha lá no bonitinho no começo. Tá? E porque a gente pode explorar gradientes para computar os métodos. Então, assim, como é que a gente interpreta as redes neurais? Algumas perguntas que a gente pode fazer. Trouxe aqui exemplos. Digamos que eu tenho uma rede que classifica imagens de animais e eu estou interessado aqui em ver como é que ela classifica o cachorrinho. Então, eu posso perguntar assim, como é que estão as ativações e as conexões internas da rede? Eu posso ver assim, para essa rede, o que é um bom exemplo de cachorro, e daí eu vou lá no meu dataset e vejo. Esse aqui é o cachorro prototípico. De todos os cachorros no dataset, esse é o mais cachorro, segundo a minha rede neural. Como é que eu vejo o que é a aparência de um cachorro segundo a rede neural? Então, tipo, a rede neural velha e não é velha tipo dali, tá? É tipo, faz uma engenharia reversa lá para ver assim, o que maximiza a imagem de um cachorro segundo a rede. Essa aberração. Tá. O que faz que essa imagem seja mais ou menos um cachorro? Então é tipo assim, eu vou lá, vou tirando pedaços da imagem e vejo como é que isso afeta a imagem. Ou o que faz a imagem ser um cachorro? É tipo, faço de novo um tipo de engenharia reversa para ver assim, essa região da imagem aqui foi a que foi mais relevante para classificar o cachorro. Então aqui, falando, aquele exemplo que eu falei, ativação, maximização da ativação, como é que funciona? Escolha uma classe e basicamente sim, faço o caminho reverso na rede, assim, em vez de otimizar, maximizar a saída, eu quero maximizar a entrada para uma saída específica, e daí eu vejo que se eu passar para uma rede específica essa imagem aqui, isso aqui maximiza a classe máscara de gás. Essa aqui maximiza a imagem rádio, a classe rádio, a ativação da classe rádio. Essa aqui da classe cheeseburger. E daí eu consigo ter uma ideia do que o modelo, entre aspas, entende por um cheeseburger. Tá? É algo que tem mais ou menos esse formato aqui. Tá? Outra maneira de fazer, mapa de saliência, que seria aquela última imagem dos cachorros que eu falei. Como é que funciona? Tem um modelo treinado, passo a imagem, pego a saída, e daí eu mando a saída de volta para a entrada. Ficou confuso? Peraí, vamos lá. Eu pego a saída e vou distribuindo, segundo algumas regras, a saída no sentido oposto, e daí eu vejo como é que foi a distribuição desse valor aqui, que eu chamo agora de relevância, na entrada da rede. E daí isso gera alguns efeitos interessantes. Então, por exemplo, esse método aqui, o Layer Wise Relevance Propagation. Essa rede aqui foi treinada para classificar quadrados e círculos. Aí eu passo essa imagem que tem quadrados e círculos. O verde aqui seria a relevância zero. O vermelho é a relevância positiva, azul relevância negativa. E daí eu vejo aqui que os mapas de calor, eles batem assim, quando é um quadrado, aí foi treinado para classificar quadrado, eu vejo, ok, isso aqui, esses pixels aqui estão dizendo muito que isso aqui é um quadrado. Agora, esses aqui, isso aqui é um círculo, é o contrário de um quadrado, pelo que eu aprendi. Então, isso aqui está me dizendo que não é um quadrado. Ah, e daí tem coisas assim, tipo, o que é isso? Um pentágono, um hexágono? Nunca ouvi falar, mas parece uma coisa que está no meio termo. Então, fica ali uma relevância meio confusa, ali em amarelo. Tá. Esses métodos de saliência, eles são muito interessantes, mas eles também têm vários problemas que eu não consigo ter tempo de falar aqui. Mas, assim, sabe que tem várias discussões a respeito da validade e como usar eles adequadamente. Aí, uma outra coisa relacionada são os ataques adversariais. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é assim, eu consigo pegar uma imagem, botar um ruído. O que é isso aqui? É um daqueles negócios de saboneteiro, né? Isso aqui é o quê? Um louva-a-Deus, isso aqui é um cachorro, certo? Vocês concordam que, botei um ruído nessas imagens. O que é ainda isso aqui? Para mim ainda é uma saboneteira, para mim ainda é um louva-a-Deus e para mim é um cachorro. Mas para o modelo é tudo avestruz. Tá? Para o modelo, essas imagens aqui todas são as classes que a gente vê, e essas imagens aqui são todas avestruz. Tá? Não vou entrar também em muitos detalhes sobre esse aspecto, mas sabe que isso aqui também... Primeiro que isso aqui é uma coisa que deixa as pessoas relativamente nervosas em alguns circuitos, tá? Por exemplo, carros autônomos, aí tu vai lá e cola um adesivo numa placa de pare e parece que é uma placa de 100 km por hora. Existe esse experimento, funciona, é possível. E tem tudo a ver com interpretabilidade. Porque por que ele não está vendo isso aqui como saboneteira mais? Por que com um ruído aleatório, que como humano faz diferença, ele está vendo como um avestruz? Qual é a interpretação disso? Qual é a explicação para isso? Certo? E daí a gente entra num outro tópico, dentro da interpretação de redes neurais, que é o que a gente chama de Mechanistic Interpretability, tá? Que é a interpretação mecanicista, digamos. O que é isso? É uma sub-área, digamos, da interpretabilidade,
que visa reengenheirar redes neurais em termos de mecanismos que sejam compreensíveis por humanos. É principalmente utilizado hoje em dia para estudo de transformers e LLMs, tá? E também grandes modelos de visão. Também, na verdade, surgiu principalmente com visão, com o sucesso das LLMs, meio que a comunidade abraçou as LLMs. Tá. Então, o que o MI, Mecanismo de Interpretabilidade, faz? Ela analisa o interior do modelo. É tipo assim, tu faz uma dissecação do modelo de Deep Learning. Então, ela não utiliza os métodos agnósticos. A gente está realmente preocupado aqui em abrir o capô do carro e usar as mãos com grafo e olha, tá? Então, assim, na taxonomia geral que a gente está trabalhando aqui, a MI, os métodos de MI, eles se enquadrariam então na interpretabilidade post-hoc específica ao modelo, tá? Porque é depois do treinamento, não é durante o treinamento, a rede neural não ficou mais interpretável por causa disso, e o modelo é específico àquele modelo específico que eu estou trabalhando de Deep Learning. Então, o que são métodos usados para a interpretabilidade mecanicista? É visualização das features internas do modelo, análise de circuitos, já vou falar mais sobre isso, intervenções causais, e logic lens, que é algo assim, é tipo assim, pega uma parte interna da rede, as ativações de uma camada qualquer, e projeta isso para a saída, para justamente conseguir ver assim, tá, eu consigo ver a saída da rede lá no final, mas o que aconteceria se eu pegasse e visualizasse como saída a camada que está lá no meio? Então, para ver estados internos do processo. Tá. Então, assim, primeira coisa, como falei, visualização de features. Tem tudo a ver com isso que eu falei. É tu pegar cada coisa aqui, é um neurônio específico que eu estou vendo, tá? Ou um conjunto de neurônios, eu estou vendo assim, quais são as features que aquele neurônio responde a. Então, é tipo assim, esse neurônio responde a esse tipo de padrão, esse outro neurônio responde a esse tipo de textura, e até coisas mais complexas. Normalmente, quanto mais fundo eu vou na rede, as features começam a se compor, e eu tenho então features cada vez mais semanticamente inteligíveis por um ser humano. E aqui outros exemplos, por exemplo, aí trabalhar com a camada de atenção, tem todo um campo de estudo que é avaliar a camada de atenção, que ela medir onde é que o modelo está prestando atenção, embora ver a camada de atenção não é interpretabilidade, certo? Agora, usar a camada de atenção, usar os valores de atenção, eu consigo para desenvolver a interpretabilidade, mas só pegar ali a camada de atenção e olhar aquilo, isso não é interpretabilidade, tá? Um pouco de contexto histórico que eu acho válido, assim, porque vocês podem estar perguntando, de onde é que saiu isso, por que mudou o nome? Assim, tá? É que, na verdade, isso aqui foi um termo cunhado em 2020 pelo Chris Olah, tá? Ele trabalhava no Distil, que era um veículo de artigos online, e na OpenAI, depois ele foi para Anthropic, tá? E inicialmente focado em visão computacional, mas como eu falei com o Hayek, depois mudou para Transformers, tá? E o interessante, assim, foi toda uma análise que surgiu a partir desse modelo de Deep Learning em paralelo ao que já existia de interpretabilidade. Então é como se assim, começou uma comunidade fazendo as mesmas coisas com uma linguagem própria, certo? Às vezes usando assim, uma coisa que já existia, assim, um conceito, só que daí tu cria um outro nome. Então ficou por um tempo uma coisa meio estranha, assim, tipo, tinha o pessoal que fazia pesquisa em interpretabilidade, o pessoal que fazia pesquisa em mecanismo de interpretabilidade, e na verdade a mesma coisa, só que não tinha muita comunicação, assim, às vezes tu lia o artigo e não entendia porque estava usando outros termos. Tá. E também essa área aqui, ela surgiu de uma intersecção cultural, entre aspas, muito forte com a parte de AI Safety, né, que é aquela outra área de pesquisa que eu mencionei. Então assim, quando chegou, isso aqui eu não era de MLP, então eu não vivi isso aqui, mas eu estou usando um relato real. Tá? Quando chegou então o MI com a parte de MLP, começou a haver um certo conflito aí das ideias da comunidade, mas hoje em dia meio que voltou assim, e hoje em dia todo mundo meio que se entende e faz tudo parte do mesmo, sabe, assim, de interpretabilidade. Tá. Então, assim, quais são os objetos fundamentais de estudo no MI? O primeiro são as features. Então, na verdade, sim, eu tenho as features, os circuitos e a universalidade. Esses são os três objetos de estudo. O que são as features? São as propriedades interpretáveis por humanos. Então, é um conceito um pouco diferente das features que eu estava trabalhando antes, que são codificadas nas ativações do modelo. Então, por exemplo, assim, se eu recebo o token dog, o modelo de linguagem ele ativa coisas como animal, pet, quatro patas, etc. Então, uma das metas é decodificar e interpretar as representações aprendidas através das ativações. Então, por exemplo, features que eu estou vendo aqui no modelo. Então, eu vou lá e investigo, vejo esses neurônios aqui, cada quadrado aqui é um neurônio, são responsáveis por detectar quais features. Aqui, diferentes ângulos de curva. Então, é a curva aqui que tem esse sentido, aqui uma curva que tem esse. E depois, em neurônios subjacentes,
essas features se combinam para detectar outras coisas, por exemplo, detectar círculos, detectar espirais, detectar, sei lá, uma coisa que parece uma tangente hiperbólica, enfim, mas formatos diferentes que eu consigo depois ir agrupando, e aí eu vou chegar a partir das features, quando tipo, as features estão se combinando para gerar novas features, isso são circuitos, que é como as features interagem dentro da rede. Então, assim, são os caminhos computacionais que conectam as features e permitem esses comportamentos específicos. Então, a gente tem uma definição que, por exemplo, o circuito é um subgrafo do modelo que implementa algum comportamento dentro do modelo, por exemplo, detectar óleos, detectar rodas. Tá, o modelo não foi treinado para detectar rodas, mas ele precisa detectar rodas para fazer classificar as outras coisas. Então, é um subgrafo, os nós são as features ou as ativações, e as arestas são as conexões ponderadas entre essas ativações. Para linguagem, eu também consigo daí fazer através das cabeças de atenção e dos fluxos de informação mais gerais de LLMs. Então aqui um exemplo, eu tinha aquelas features que são as curvas, aqui tem outras, elas conectam para features cada vez mais avançadas, certo? Ou aqui um outro exemplo, eu tenho uma feature que detecta se eu tenho um carro, o topo de um carro, tá? E esse neurônio é mais ativado se o topo do carro está em cima da imagem e não embaixo, porque um carro, o topo do carro fica em cima, não embaixo. Tá. Aí eu tenho uma outra feature aqui que detecta o corpo de um carro. E daí ela ativa mais se o corpo do carro está embaixo, no meio assim. E daí tem uma feature que detecta rodas com pneus. E ela ativa mais se o pneu está no fundo da imagem, está na base, não em cima. E daí, junto a essas três features, mais pra frente, eu tenho um detector de carro. Certo? Ou aqui um para texto. Isso aqui é um artigo bem legal de 2025, recomendo que vocês procurem depois. Recomendo que vocês procurem todos os artigos. Então aqui tinha um texto, tá, mas basicamente pergunta assim, qual é a capital do Texas? E depois assim, o modelo vai lá e inventa assim, não, a capital do Texas é Austin. Não, mas como é que é o processo de investigação? Então primeiro, essa coisa aqui, Texas, ativa as features relacionadas a Texas. São várias, então features relacionadas a Texas, e a palavra capital ativa uma feature relacionada à feature de capital, tipo capital de Texas. Essa aqui ativou daí as features que são correspondentes a dizer quais são as capitais. Tem uma feature dentro do modelo só para isso. E aqui a do Texas virou depois combinada com essa aqui, virou assim, diga Austin. E daí o modelo diz Austin. Então, hoje em dia a gente consegue fazer esse tipo de análise para modelos deep learning. Claro, isso aqui depende um pouco de ter acesso ao deep learning. Então, assim, e daí a última questão que eu falei é a questão da universalidade, que eu consigo resumir rapidamente. É a pergunta central. Features e circuitos que eu descubro em um modelo também aparecem em outros modelos? Se eu pegar e descobrir um circuito no GPT-5, ele vale para o GPT-4? Se ele vale para o GPT-4, ele vale para o Llama? Esses modelos todos eles estão aprendendo features e circuitos em comum, claro, não é exatamente o mesmo, porque cada um é separado do outro, mas eles aprendem da mesma maneira, ou cada um aprende coisas totalmente desconexas, e daí, se for esse o caso, a gente não tem solução. Para cada modelo que for criado, a gente tem que fazer toda essa análise de novo. Se não, a gente talvez esteja chegando perto de uma análise mais global, de entender como é que funciona esse modelo de deep learning. Então aqui, um exemplo de 2020, assim, de por que a gente poderia ter esperança de que são universais? 4 modelos diferentes, independentes um do outro, que aprendem a princípio features semelhantes de detecção de curva, certo? Não é a mesma feature, mas todos têm a mesma função. Tipo, digamos assim, descobrir. Todos os modelos que funcionam bem e tal, têm as propriedades, eles aprendem detecções de curva, eles não saem detectando rodas sem antes detectar as curvas. Seria coisa assim. Mas não tem nenhuma garantia disso, tá? Teórico. Um outro fator que atrapalha muito, mas faz parte do aprendizagem de modelos, é a polissemia. Como assim? Um mesmo neurônio ou um mesmo circuito, ele pode estar funcionando de diferentes maneiras, tendo diferentes desempenhos dentro do meu modelo. Então, por exemplo, eu tenho aqui o mesmo neurônio, tá? Ele é polissêmico, porque ele responde a rosto de gatos, a frente de carros e a patas de gatos, pernas de gatos. Então, tem uma polissemia aqui. Esse neurônio, ele está servindo para essas 3 coisas, e uma delas nem tem a ver com as outras 2, sabe? Então, como é que eu faço para destravar isso e saber o que está acontecendo ali?
Então, a maneira que se usa hoje em dia, estado da arte, não vou entrar nos detalhes, é o que a gente chama de sparse autoencoders, autoencoders esparsos. Quem sabe o que é um autoencoder? Um autoencoder é um tipo de rede neural que recebe uma entrada e ele aprende a gerar a própria entrada. Então, assim, eu estou treinando um modelo para predizer a função de identidade, só que no meio dele eu coloco um gargalo, certo? Coloco um gargalo para que ele comprima a informação. Nesse caso aqui, eu estou fazendo o contrário, é um autoencoder esparso. Eu pego e treino um autoencoder sobre as ativações que eu quero estudar, ou seja, as entradas aqui são os neurônios do Deep Learning, e eu quero que o modelo receba essas ativações e devolva as mesmas ativações. Então, função identidade. Entrou as ativações aqui, saiu as ativações aqui. Só que aqui no meio, em vez de comprimir, eu expando. Eu aumento o espaço disponível para aquela informação. Por isso que é esparso. E daí, qual que é a moral? É que ao fazer isso, frequentemente, esses conceitos que antes estavam misturados caem em padrões separados. Porque eu tenho tanto espaço agora que ele se permite representar a parte das patas de gato numa parte ali do autoencoder, do embedding, e a parte dos carros em outra. E daí eu consigo ver, ok, nessa porção aqui que eu estava vendo, eu tinha esses efeitos aqui, e eu consigo agora estudar um por um separadamente. Tá. E daí, um último detalhe a respeito disso, a gente chega nessa, também de 2025, então mesmo que eu estou trazendo para você só o estado da arte, mas é Fractal Entangled Representations, que é um outro problema desse de interpretabilidade, que é, ali eu falei do problema de, assim, o mesmo neurônio está representando várias coisas distintas, certo? Aqui é o contrário, eu tenho a mesma coisa sendo representada em porções totalmente diferentes da rede. Então aqui um exemplo disso aparecendo na prática para o GPT-3. Eu vou ali e digo assim, eu tenho 3 lápis, 2 canetas e 4 apagadores, 4 borrachas. Quantas coisas eu tenho? Aí o modelo sempre diz, você tem 9 coisas. Ele aprendeu a somar, entre aspas. Só que daí eu pergunto assim, eu tenho 3 galinhas, 2 patos e 4 gansos. Quantas coisas eu tenho? Aí ele sempre respondeu errado. Eu tenho 10 animais. Ou seja, ele aprendeu a somar, mas ele aprendeu a somar em contextos específicos. Tem coisas que ele sabe somar e tem coisas que ele não sabe somar. O que isso me sugere? Não existe uma noção global de soma nesse modelo. Não estou falando daqueles modelos que vão lá e chamam um script Python e faz soma. Estou falando o modelo intrinsecamente dentro dele. Então, ele sabe fazer soma, mas ele sabe fazer soma em contextos específicos. Em outros ele não sabe. Isso me sugere que a soma não está presente globalmente no modelo e, mais do que isso, ela está presente repetidas vezes dentro do mesmo modelo, não se comunicando. Tá? Estou terminando. Como é que eu avalio a interpretabilidade? E essa é a parte mais legal, porque vocês sabem avaliar um modelo de aprendizagem de máquina? Saber se ele está classificando bem, está fazendo uma regressão boa, está clusterizando bem, certo? Como é que vocês fazem isso? Vocês comparam provavelmente com o resultado real. É como o machine learning funciona em geral, né? Eu passo para ele a resposta correta e eu quero que ele aproxime. O que acontece na interpretabilidade? Eu não tenho o ground truth. Porque eu não tenho a interpretabilidade do modelo. O modelo não existia antes, eu estou interpretando o modelo. Certo? Então, isso faz que assim, benchmarks tradicionais não funcionam para avaliar a interpretabilidade. Então, esse, na verdade, é um problema bem em aberto de pesquisa. Se alguém de vocês se interessar em pesquisa nesse assunto, foque nisso, sim, porque é muito difícil interpretar, ou melhor, avaliar se uma interpretação é boa. A gente tem normalmente 3 níveis de avaliação que a gente encontra na literatura. O de aplicação, que é basicamente assim, ó, tu quer esse modelo aí, tu quer usar? Toma aí, ó, toma um modelo, toma a interpretação, depois tu me diz se está funcionando bem ou não, se faz sentido. A humana, que daí é igual a isso, só que daí eu não dou para a pessoa que é especialista, eu dou para o meu aluno de C fazer, tá? Vou mandar para ti, daí tu faz ali e tu me diz depois se ficou bom. Ou para o proxy, que é avaliando, assim, uma coisa daí mais métrica, eu vou lá e avalio as propriedades ali intrínsecas da avaliação e espero que isso corresponda com a realidade. Quais são as propriedades que eu quero ter? Eu quero ter expressividade na forma, então, tipo, eu consigo entender a interpretabilidade, a interpretação que você está me dando. Translucidez, ou seja, quanto que a minha interpretação depende de eu acessar ou não o interior do modelo. Portabilidade, que é quão amplamente o método funciona em diferentes modelos.
Quanto que eu pego a minha interpretação e posso usar numa árvore de decisão, posso usar no random forest, posso usar na rede neural, ou eu só posso usar em rede neural, só posso usar em árvore de decisão, etc. E, claro, complexidade computacional. Qual é o custo de usar isso aqui? Porque tem uns modelos que são bons, mas são impraticáveis. Por exemplo, se vocês forem calcular Shapley values, não é o Shapley, mas Shapley values de forma, digamos, ingênua, assim, tipo, vou fazer como seria, entre aspas, a solução exata. É exponencial o custo. Tá? Então, não é nem quadrático, é exponencial. Tá? E assim, quais são as propriedades? Isso aqui são as propriedades que pode ou não tem limite de valor. Aqui são algumas que eu gostaria de ter. Eu quero que as minhas interpretações sejam acuradas, que é a capacidade de prever corretamente novos casos, sejam fidedignas, ou seja, elas reflitam bem a caixa preta. Não adianta o meu modelo estar dizendo assim, não, muito bonito isso aqui, está identificando perfeitamente o cavalo lá, e daí o modelo não está ainda usando o cavalo. Então a tua interpretação não está batendo com o modelo. Elas têm que ser consistentes, ou seja, não pode, cada interpretação é uma coisa completamente diferente. Aí eu não consigo interpretar a interpretação. Não adianta de nada. Tem que ser estáveis, que é tipo, consistência e estabilidade são termos relacionados, mas aqui é explicações semelhantes para instâncias parecidas, aqui é explicações semelhantes para modelos semelhantes. Certo? Compreensibilidade, ou seja, eu tenho que conseguir entender a minha explicação. Certeza, isso aqui é tipo assim, se o meu modelo comunica a confiança dele na decisão dele. Que a gente sabe que normalmente esses modelos eles oferecem uma probabilidade ali de estar certo ou errado. A importância, que é dar clareza sobre qual foi mais relevante. A novidade, que é se o ponto está fora da distribuição ou não. E a representatividade, quantas instâncias aquela explicação explica. Explica só uma instância? Explica todas as instâncias. Certo? Conclusão, tenho só um recado para vocês. Vocês não precisam pesquisar interpretabilidade. Tá? Eu pesquiso interpretabilidade porque, honestamente, a primeira vez que eu vi isso aí, eu me apaixonei. Tá? Pô, legal, fazer machine learning, mas assim, entender por que o modelo está fazendo isso. Tu está trabalhando lá com um modelo de deep learning super complexo e é como se estivesse realmente ali naquele papel que eu falei de um robô psicólogo. Assim, eu estou investigando por que o modelo funciona, como é que toma decisões. Mas assim, não é todo mundo que vai se interessar por isso, e que bom, né? Todo mundo tem que pesquisar uma coisa diferente, senão a gente não ia sair do lugar. Porém, eu vou ser bold aqui de dizer para vocês que o uso responsável e ético, diria também, do aprendizagem de máquina, seja em pesquisa, seja na sociedade, seja em empresas, passa por conhecer, entender e usar essas técnicas, certo? Aqui algumas referências principais que eu recomendo, lembrando que vocês podem acessar lá no site, tem essas referências de todas as outras que foram usadas nos slides. Um convite para quem quiser saber mais, conhecer o meu grupo de pesquisa aqui no Instituto de Informática, que é o Explain, o Explainability Laboratory for Artificial Intelligence. Tem vários alunos meus aqui também que podem depois procurar eles e incomodar eles aí. Tem aqui o site, nosso mascotinho. E um recado importante, né, que a gente vai ter a segunda parte do curso, que a Débora, minha mestranda, vai ministrar. Eu vou ajudar também, mas ela principalmente, que vai ser agora às 10h30 no Laboratório 102 desse mesmo prédio. Tá certo, gente? Então, muito obrigado e vejo vocês depois do coffee break.